Eletrônica de Potência, é muito bom estar com vocês. Mais uma vez, nós vamos realizar aqui o nosso podcast, o nosso e o vosso programa. Programa esse que fala sobre engenharia. E sem mais delongas, né, nós temos aqui um convidado que muito esperamos e hoje temos a presença dele. E vamos dar oportunidade para que essa pessoa se apresenta, né, e fala das suas qualificações e continuar então com a nossa conversa, porque o nosso tema hoje é bastante pertinente para quem é técnico, para quem é estudante de engenharia, para quem é estudante de eletrônica, para quem deseja aplicar a eletrônica dia a dia. Esse é o tema favorito para ti. Por quê? Porque o nosso tema é eletrônica aplicada a concerto. Vamos aprender quais são as técnicas, né, para aplicar então no dia a dia naquilo que é a eletrônica aplicada a concerto. E vamos passar a palavra para o nosso convidado, que vai se apresentar. Bom, saudações a todo o pessoal que nos ouve, a toda a comunidade de engenharia, eletrônica de potência, todos entusiastas, técnicos e engenheiros, né? Para começar, eu sou Pedro Bernardo Manuel, sou técnico em eletrônica aplicada à manutenção. Digamos técnico em eletrônica aplicada à manutenção porque eu não faço parte de nenhuma equipe de desenvolvimento. E estamos aqui para partilhar um pouco o que sabemos e agregar valor na vida das pessoas. Desde já dizer que é um privilégio, né, estar aqui diante do gigante e poder partilhar convosco, porque tem se dito que quem ser tubarão tem que andar com tubarões. E estamos aqui para isso, para partilhar um bocado do que sabemos e agregar valor na vida de vocês. Basicamente é isso. Muito obrigado, engenheiro Pedro. Aqui então foi a apresentação e esse é o homem que vai nos abrir um pouco a mente naquilo que se refere à eletrônica aplicada a concerto. O que é isso? Eletrônica aplicada a concerto. Vamos então ouvir aqui também o nosso querido convidado, engenheiro Pedro. Bom, quando nós falamos de eletrônica aplicada a concerto, estamos aqui a falar basicamente de conhecer o básico da eletrônica que você possa usar para justamente solucionar problemas e defeitos em equipamentos eletrônicos. Porque a eletrônica é dividida em diversas áreas, de desenvolvimento até o conserto. Então, quando nós falamos de eletrônica aplicada ao conserto, estamos aqui a falar de conceitos práticos. Claro que também tem conceitos teóricos, mas de conceitos de aplicações práticas que a gente faz e consiga identificar defeitos e solucionar esses problemas. Basicamente, estamos a falar da eletrônica do técnico, não necessariamente da eletrônica do engenheiro, da eletrônica do técnico. A intenção é basicamente isso, eletrônica aplicada a concerto, porque outro aspecto também que o pessoal acha que o técnico de eletrônica conserta tudo. Esse é um dos mitos que acredito que ao decorrer da nossa aula ou do nosso podcast vamos discutir sobre isso, partilhando algumas visões aqui, opiniões e alguns pontos de vista que acho que vão ser muito interessantes. Muito bom, obrigado, engenheiro Pedro. Mas aí disse que nós vamos considerar, né, a eletrônica aplicada a concerto não para engenheiro, mas para técnico. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso quer dizer, por favor? Nos esclareça aqui um pouquinho. Basicamente, precisamos entender o seguinte, diferente de... Vamos imaginar que um curso de culinária. O curso de culinária, o indivíduo conhece o que é óleo, o que é cebola, coisa parecida. Nós na engenharia trabalhamos com elétrica, os conceitos são muito mais matemáticos. Precisamos entender cálculos matemáticos para justamente materializar a nossa ideia. O que estamos a referir tipo de tensão? Eu não tenho como lhe mostrar tensão na prática. Então, uma tensão, por exemplo, uma tensão alternada, uma onda senoidal. Uma onda senoidal tem muitas características que o engenheiro leva em conta, que o técnico não precisa levar em conta. Eu, como técnico, só preciso entender que a tensão alternada tem uma senoide. Agora, a questão de período, frequência, meio período, período completo, essa é uma questão muito ligada para a engenharia. Para quem vai trabalhar com conceito, não necessariamente precisa conhecer isso. Cálculos bem mais complexos, que exigem uma compreensão, tipo cálculos de temperatura, cálculos térmicos, coisas parecidas. O técnico que vai trabalhar com conceito não precisa saber disso. Se saber, muito bom, vai ter muito valor. Mas, para quem vai trabalhar com conceito, eu preciso conhecer o mínimo, preciso ter o mínimo de conhecimento possível sobre o equipamento que eu vou mexer, o mínimo de conhecimento possível sobre a eletrônica, que é a ciência. Juntando esses dois elementos aqui, eu consigo formar um coquetel para justamente conseguir identificar defeitos e solucionar problemas. Diferente da engenharia. A engenharia estamos falando de conhecimento, estamos falando de uma larga conhecimento. Por exemplo, quem vai trabalhar com o desenvolvimento de uma fonte chaveada. Claro que precisa de ter muito mais conhecimento com relação a quem vai consertar a fonte chaveada. Se eu vou consertar, o meu conhecimento é limitado em relação a quem vai desenvolver. Então, quando nós falamos de eletrônica aplicada ao conserto, estamos a falar desse conhecimento.
aquela capacidade de crítica que você identificar um circuito e dar conta que temos esse problema. É diferente de quem idealiza um projeto, idealiza um circuito e cria. Então você conseguiu perceber basicamente a ideia. Consegui. Então a intenção basicamente é essa. Ok, consegui perceber e acredito também que muitos lá em casa vão conseguir ou conseguirem entender, né, aqui a explicação do engenheiro. Então, desde já eu gostaria de perguntar ao engenheiro, né, para um indivíduo começar a aplicar a eletrônica, né, a concertos, quais são os passos que deve dar? Não para um técnico, porque quem é técnico já aplica a eletrônica a concertos, né? Agora eu vou falar para um indivíduo começar a aplicar a eletrônica a concertos, quais são os passos que precisa dar? Antes precisamos entender esse indivíduo se vai começar do zero ou com essa eletrônica simplesmente não tem experiência para concerto. Qual deles fica feliz, o primeiro ou o segundo? O primeiro, começar do zero. Começando do zero. Bom, a princípio precisamos saber que a eletrônica é um caso específico da eletricidade. Então vamos trabalhar com equipamentos eletrônicos, é necessário nós ter o conhecimento mínimo sobre eletricidade. Para nós ter consciência, estamos cientes do risco que estamos a ser expostos. Então, básico de eletricidade, tensão, corrente, resistência, potência. Entendimento sólido dessas unidades aqui já é principal, já é fundamental. Segundo aspecto, conhecer eletrônica. Quando eu digo conhecer eletrônica, me refiro a conhecer alguns princípios da eletrônica, tipo conhecer resistor, conhecer capacitor, ou seja, os componentes eletrônicos como um todo, porque quando eu digo eletrônica aplicada ao concerto, não estou a dizer que a pessoa que conserta é isento ao conhecimento técnico, não. Porque é como se fosse, vamos pegar aqui tipo exemplo da Marvel, dentro temos muitos heróis, para perceber. Então cada herói tem uma função específica, esses heróis aí que fazem com que eles entram numa batalha e ganham. Então nós também técnicos entramos numa batalha, quando a batalha identificar o defeito que resolver esse problema. Então precisamos desse conhecimento. Precisamos conhecer o básico da eletrônica analógica, o básico da eletrônica digital. Dependendo do tipo de equipamento que vai mexer, vai ser obrigado a entender o básico da eletrônica de potência. Claro, como estamos falando de um indivíduo que está vindo do zero, a princípio vamos precisar muito conhecimento da eletrônica analógica. Segunda coisa, entender de manuseio de ferramentas de aplicação. Tipo, entender como é que funciona o multímetro a fundo. Aí não tem como escapar, tem que dominar o multímetro a fundo. Saber fazer solda em condições. Acredito que se já dominares os componentes básicos, primeiro da eletrônica analógica, dominares como técnicas de solda, usar o multímetro, você já vai dos primeiros passos para começar a construir os primeiros equipamentos mais simples possível. Ok. Muito obrigado por essa explicação. Também ficou a dica para quem vai começar do zero, os passos a tomar, né, para poder então ter sucesso naquilo que é a aplicação da eletrônica a concerto. Não é fácil, mas também não é impossível. Agora vamos recuar um pouquinho. Para quem mostra esse tipo de bagagem, precisamos saber qual é a origem, qual é o ponto de partida dele, né? Então vamos agora permitir que o engenheiro conte como é que ele começou nessa área da eletrônica aplicada a concerto, com quantos anos, quem o incentivou, as fontes de inspiração. Ele precisa nos contar, porque essa toda bagagem aqui não é do nada, não é da noite por dia, né? Alguém incentivou e teve uma inspiração. Por favor, nos conta um pouquinho dessa tua trajetória. Bom, tudo começou quando eu decidi fazer um curso de climatização, porque desde então desconhecia a eletrônica, curso de climatização. Durante o curso de climatização, o formador explicava sobre a questão do como é que funcionava o compressor. Só que a grande questão surgiu quando nós percebemos que o ar-condicionado liga-se e desliga a partir do controle remoto. Aí começou a questionar algumas coisas, como assim? O motor é uma peça física. Como é que a partir de um controle remoto eu consigo controlar tudo isso aqui? Aí começaram a surgir outras ideias. Depois disso, do curso de climatização, não cheguei a terminar. Porque o formador dizia que são conceitos mais informáticos, então deixei a climatização, mergulhei para a informática. Comecei a aprender informática no curso comecei a aprender hardware. Só que no curso de hardware eu comecei a compreender que o bloco vai muito mais a fundo. E que tudo aquilo era questão da eletrônica, era eletrônica. Então, depois de muito conhecimento sólido no hardware, eu percebia que ainda assim não conseguia solucionar certos defeitos de equipamentos informáticos, porque parecia que faltava muita coisa, essa coisa que é eletrônica. Então foi aí que eu percebi que tenho que ir atrás desse conhecimento. Você percebe que quando eu comecei lá na climatização, era justamente eletrônica. Quando eu entrei no mundo da informática, para entender a informática como tal, ou para conseguir solucionar os problemas, precisava também conhecer eletrônica. Então, senti a necessidade de aprender eletrônica. Porém, a minha caminhada no mundo da eletrônica foi muito difícil.
torturosa porque eu não tive orientação técnica, porque eu não sabia o que estudar nem como estudar. Então são tropeços que eu tive ao longo dos tempos, que eu tive que me adaptar. Então percebi que eu precisava entender como é que funcionam as coisas de concreto, precisava entender como é que funciona uma placa-mãe. Só que eu precisava entender como é que funciona uma placa-mãe, estudava como funciona uma placa-mãe, só que esqueci do mais importante. A placa-mãe é um circuito impresso que é constituído por diversos componentes eletrônicos. Depois eu percebi que, afinal de contas, tenho que voltar, ou seja, tenho que me desfazer de tudo que eu já aprendi para começar do zero o quê? Começar a entender aquilo que eu já mencionei anteriormente, sobre a tensão, corrente, resistência, e entender os componentes eletrônicos ponto a ponto. Isso começou em 2016, estudando assim de forma desorganizada. Acho que em 2018 me inscrevi num curso de eletrônica aqui em Luanda. No curso de eletrônica fiquei lá um mês, era um curso de 3 meses, fiquei lá um mês. Porque depois que eu fiquei lá um mês, eu percebi que ele me passou o programa. Por outras razões, também tive que me deslocar de Luanda para andar lá dando novamente. E de lá para frente, como eu já tinha um programa, sabia o que estudar. Aí eu comecei a dar conta que o estudo na eletrônica é feito de forma sequenciada. Tipo, o entendimento de um componente te dá o entendimento do outro componente. Você não tem como entender transistor se você nunca entendeu o diodo. Não tem como entender indutor se você nunca entendeu o capacitor. Porque um funciona à base de campo elétrico, outro com indução eletromagnética. Então você não tem como entender um sem entender o outro. Eu percebi isso devido à grelha que eu me passando no curso. Então a partir desse princípio eu fui estudando. Mas aí não foi maravilha, porque eu estudava uma coisa e queria outra coisa. Eu estudava a eletrônica geral como tal, tipo, procurava entender sobre transformadores, elétrico, IAC, coisas parecidas aqui. Em componentes e em materiais informáticos dificilmente se usa. Tipo uma placa de um notebook, não vais encontrar relé, não vais encontrar triac, não vais encontrar transformador. Então já perdi um tempo aí. Mas me vale a pena porque me permitiu ter uma bagagem, uma visão geral daquilo que é eletrônica. Que eu acho que qualquer um que tiver que entrar nesse ramo tem que ter. Depois disso, o que acontece? Eu percebi que tinha que me focar, aprender eletrônica aplicada à informática. Porém, quando eu decido aprender eletrônica aplicada à informática, fui encontrar componentes que já havia estudado antes. E que os componentes que eu havia estudado na eletrônica aplicada à informática eram praticamente os mesmos, mas boa parte dos componentes que eu estudei anteriormente não se aplicava aí. Então foi desse jeito que eu comecei a caminhar, aos poucos, estudando tudo por conta própria, baixando e-books. Hoje em dia temos um grande instrutor que se calhar todo mundo já passou por ali, que é o YouTube. Que a YouTube tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim. O ruim do YouTube é que não tem tipo um organograma tipo de forma sequencial, você estuda de forma aleatória, que me levou muito tempo. E depois também percebi que a eletrônica obedece à famosa lei do Pareto, do tipo, chega um momento que tem que estudar 80% do tempo, praticar 20%, só que chega uma fase que tem que inverter. 80% praticando, 20% de teoria, tem que saber equilibrar isso. Então foi basicamente essa trajetória que eu tive para entrar no mundo da eletrônica. Depois que eu entrei na eletrônica aplicada à informática, eu percebi que estava me restringindo muito, porque o meu objetivo era ter conhecimento de engenharia eletrônica. Então tive que sair, não bem sair, tive que pegar outras visões. Porque depois de um tempo você percebe que uma coisa é você aprender, consertar esse equipamento, outra coisa é você ter uma visão daquilo que é eletrônica. Se eu entendo como funciona um amplificador, não significa dizer que eu vou entender como é que funciona o inversor de frequência, não. Porque há uma diferença. Se eu ligar um diodo de um resistor em série, é outro circuito. Se eu ligar o diodo em paralelo com um resistor, é outra coisa. Então essa diferença que eu tive em função daqui, em função do conhecimento que você vai tendo ao longo dos tempos na eletrônica. Além do mais, há sempre alguma coisa para aprender. Depois de um tempo você percebe que você aprendeste ainda nem a ponta do iceberg, o resto está para frente. Por isso que surge a ideia de você começar a solicitar pessoas que já estão lá para frente, pedir ideias, como é que funciona e o que não funciona, entender a visão de outras pessoas, interagir com pessoas que já trabalham na área há muito tempo, que têm uma visão diferente, pegar a ideia daqui, procurar entender os erros e acertos. Foi basicamente assim que eu comecei a entrar no mundo da eletrônica. Depois senti a necessidade de formalizar esse conhecimento. Voltei novamente para Luanda, fiz novamente um curso. O primeiro curso que eu fiz acho que foi em 2019, no Centro Formal. 2021, o pessoal diz, não, você é muito bom no que você faz, de alguma forma tem que organizar seu conhecimento. Senti a necessidade de ter carteira profissional. A carteira profissional, só que para eu conseguir a carteira profissional tem que fazer a formação no Unifop. Fui novamente no Unifop, fui novamente outra formação. Isso, formações presenciais, porque se for online são muitas. Se cada formação que viesse online só tivesse certificado, acho que teria aí uns 15 certificados já, porque são muitas formações que ao longo da conversa, se haver necessidade de falar sobre elas. Mas não foi uma formação específica, foram muitas.
foram muitas porque não tive orientação profissional. Que se alguém me orientasse que quer fazer, quero fazer isso, faz isso, aí sim. Acho que em pouco tempo eu teria um bom conhecimento sobre a eletrônica, bem sólida mesmo, para fazer muitas coisas. Certo, é bom ouvir essa trajetória aqui. Mas falou que não teve orientação profissional, mas teve alguma fonte de inspiração, por exemplo. Podemos até não ter uma orientação profissional, mas uma fonte de inspiração. Alguém tipo que você via fazer um certo trabalho e bateu aquela curiosidade de por que ele conseguiu fazer isso? Será que eu não consigo fazer? Mais ou menos isso aqui que a gente está querendo saber. Fonte de inspiração, se a gente teve, tive sim. Eu trabalhava, até agora trabalho com ele, com o Salvador. Ele foi um professor de errado ele. O tempo que eu estava fazendo formação com ele, eu dizia que um dia vou trabalhar contigo. Ele na lata, o cara dizia que não trabalho com fracos. E ele dizia, não trabalho com fracos. Como assim não trabalhas com fracos? Eu disse, você é fraco, mas trabalhar comigo. Meu formador me falava isso. Só que depois, quando eu terminei a formação, pude provar o contrário. Depois de um tempo, ele me pediu para trabalhar com ele. Só que tinha muita demanda de trabalho, então ele se responsabiliza por caso mais complexo ou por caso simples. Só que eu acho que um dos melhores professores que eu tive na vida foi ele. Ele era aquele tipo de pessoa que chegava e falava, resolve isso. Resolve. Você vai resolver como tem a ver, resolve. Enquanto está ocupado com outra coisa. Você automaticamente já sabe que se você não consegue resolver aquilo é porque não tens conhecimento para isso. E quando vem te cobrar aquela tarefa, tens que entregar a solução, esta vez ficar porque você nunca resolveu. Então automaticamente eu era obrigado a estudar para resolver aquilo. Porque nós trabalhávamos numa empresa, a empresa tinha metas. Quando você não atinge metas, isso no lado profissional, você começa a se sentir fracassado, começa a sentir tipo, baixa autoestima, coisas parecidas, então você é obrigado a se esforçar. E eu me surpreendia como é que em tão pouco tempo ele resolveu os casos. Ele chega simplesmente, olha, talvez em 10 minutos, 20 minutos resolve um caso que você passou de ano não conseguiu resolver. Então eu percebi que tem alguma coisa errada. Ele falava, não, estuda isso, vai te ajudar a resolver isso. Aí sim, isso começou a despertar uma vontade de mim de estudar. Eu fui crescendo em função disso. Basicamente, o meu chefe da época foi o meu maior incentivador que me incentivou a estudar. Foi ele, sim. Muito bom. Me disse que, né, eu apanhei aqui algumas dicas que o engenheiro estava a dar. Disse que o teu inspirador, o teu formador, que também é teu formador, né? Depois passou a ser o teu colega, já lhe chamou de fraco. Sim. Como é que se sentiu? Sentiu baixo, sentiu motivado? Porque depois de um tempo começaram a trabalhar juntos, certo? Sim. Na verdade, foi desafiador, porque quando eu fiz a proposta, tinha outras pessoas também que fizeram a proposta. Então, quando eu disse um trabalho com fraco, não me referia só a mim, me referia também a outros colegas que estávamos juntos em uma sala de formação. Então percebi que ele não descartou outras variáveis, só disse que não trabalha comigo porque eu sou fraco. Então significa dizer que se eu for forte vai trabalhar comigo. Então se calhar aquilo foi tipo a injeção de adrenalina que eu precisava para lhe provar o contrário. Porque também na época eu fui ainda muito jovem e sinceramente essa questão de autoestima, egocentrismo, o resto, não estava assim muito aguçado como é agora. Então foi uma injeção de adrenalina que eu precisava mesmo. Né? E valeu a pena, acho que se eu não ouvisse aquilo, se calhar não está no nível que estou hoje. Certo. E olhando assim pelo nível de conhecimento que tem hoje, quanto tempo levou para ter para atingir esse patamar no que se refere ao conhecimento da eletrônica aplicada a concerto? Eu acho que a eletrônica aplicada à informática, aplicada ao concerto como tal, esse conhecimento sólido foi praticamente estruturado, solidificado assim, uns 5 anos atrás, tipo 2019 para frente. Vamos considerar 2020 para frente. Foi numa época em que eu pude sentar, organizar minhas ideias e perceber que não. Tenho que estudar o conteúdo, a regra. Faz uns 4 anos já. Se eu tiver que me considerar quanto tempo trabalho como profissional, vamos dizer 4 anos. 4. Mas a bagagem dos estudos, vamos falar 8 anos, 2016 até 2024 já. 8 anos. Tem uma lenda que diz que... Lenda ou ditado, não sei, mas alguma coisa assim semelhante. O sucesso normalmente se alcança, né, bem dizer, começa a ganhar pé para andar após 10 anos de estrada. E acredito eu que isso aqui, pelas pessoas que já conversei, né, acredito que isso aqui tem parecido para mim mais uma verdade do que uma mentira.
E acredito que, pelo nível de conhecimento que tu tens, engenheiro Pedro, acredito que vai mais distante do que já estás. Boa. E continuando, eu gostaria de saber, nesse momento, qual é a tua responsabilidade no que se refere à sociedade, ou bem dizer, para os mais novos que querem ingressar nessa carreira aqui? Qual é a tua responsabilidade hoje em dia? Porque se vamos ver, você não teve nenhum acompanhamento, né? Assim, de forma mais explícita, não teve nenhum acompanhamento profissional. Se sente comprometido a acompanhar agora os que te... Como é que os que vêm a tua atrás, sente? Exatamente isso. Tipo, acredito que a minha intenção nesse dado momento é agregar o máximo de valor possível na vida das pessoas com o conhecimento técnico que eu tenho. Porque as dificuldades que eu passei, eu sinto que não tem necessidade dos que estão por vir passarem mais por isso. Claro, desde que eles se disponibilizam, se propõem a viver essa experiência. E aí, então, um dos meus grandes desafios atualmente que eu tenho é, de alguma forma, se posso dizer, disseminar esse conhecimento em eletrônica. Ou seja, transformar a vida das pessoas em conhecimento técnico e científico. Porque há uns que só querem aprender a consertar, há uns que querem fazer carreira. Há pessoas que te procuram para você dar uma informação sobre conhecimento técnico como tal. Há uns que precisam simplesmente de uma informação para resolver um caso e está resolvido. Mas, de todas as formas, a intenção é transformar a vida das pessoas com o conhecimento que nós temos e agregar valor na vida dessas pessoas o máximo que a gente puder. Certo, obrigado. Muito obrigado, engenheiro Pedro. E por outra, falou aqui da eletrônica, deixa lá me lembrar, falou da eletrônica aplicada à informática, é isso aí? Sim. Eletrônica aplicada à informática. Esse aqui é um treinamento, uma especialização. Nos explica bem isso aqui, né? Porque nós precisamos entender algo, porque conhecemos a eletrônica geral, a eletrônica de potência, a eletrônica... Quanto à eletrônica aplicada à informática, nunca, pelo menos eu, vou já assumir aqui, nunca ouvi, né? Não explica muito bem como é que funciona essa formação. Acho que é a junção de 1 e 2, né? Porque é eletrônica e também informática, certo? Porque costumamos haver muitos técnicos de hardware que, por causa de não saber, né? Por não conhecer um simples componente no que se refere ao capacitor, tem deixado passar muito trabalho, né, em relação à avaria nos computadores por causa de um simples componente. Qual é a visão que tu passas para eles a partir de hoje? Vamos entender da seguinte forma. Quando eu digo eletrônica aplicada à informática, não é tipo uma ciência. Estamos a falar da eletrônica aplicada a um caso específico. Imagina o seguinte, um desafio que eu faço aqui. Há uma diferença entre eletrônica aplicada à televisão e conserto de televisão. Quando eu digo eletrônica aplicada à televisão, para quem me referir, entender como é que funciona uma placa TECOM, as extensões como a TECOM tem que ter, como é que funciona o tráfego na placa TECOM, isso é eletrônica aplicada à TV. Agora, quando eu falo conserto de TV, eu vou lhe ensinar como identificar como é que a TECOM está com problema. É uma coisa diferente. Então, quando eu digo eletrônica aplicada à informática, estamos nos referir a entender os dispositivos informáticos de uma forma particular, isolada de outros equipamentos. Porque tem suas particularidades, cada equipamento tem suas particularidades. E a informática não é isento disso, tem suas particularidades. Eu, por exemplo, quando eu comecei a consertar placas de computador, eu nem tinha noção de como consertar uma placa de televisão. Eu não tinha noção disso. Por quê? Vamos aqui pegar um exemplo bem simples. Tem muita gente que se mata a consertar uma placa de computador quando na verdade tem defeito de BIOS. Percebes a ideia? Tudo isso porque ele não tem um conhecimento profundo de como é que funciona o tráfego de informação naquele equipamento. Quando eu digo BIOS, não porque BIOS queima um software que corrompeu, a máquina paralisa. Então essa visão você vai tendo quando você começa a ter o domínio do princípio de funcionamento daquele equipamento. Não sei se consigo perceber basicamente a ideia. Então a intenção basicamente é isso, começar a perceber essas particularidades que o equipamento tem e a engenharia que é aplicada naquilo. Um exemplo bem prático que acontece bem nos dispositivos informáticos é que nas placas de computador tem um componente que dá muito defeito, que é o famoso Super I/O. E o pessoal, muitas das vezes que tem muitos recursos, troca o Super I/O e não funciona o equipamento. Porque não sabem que o próprio Super I/O, os mais recentes, dentro dele já vem um software. Quer dizer, além do componente físico, tem um programa aí dentro.
Então são detalhes que você só percebe quando estás por dentro daquela área. Se você estiver isolado, não percebe. Quer dizer, tecnicamente, você tem um conhecimento eletrônico. Base no TP, o circuito, vai dar conta, né? Esse circuito inteiro está com problema. Você com conhecimento vasto em eletrônica geral, você calhar especialista em análise de defeito. Mas a partir de que você não sabe que aquele circuito inteiro que estás a trocar é um software. Mas isso no esquema elétrico não aparece. No esquema elétrico não aparece, no datasheet não aparece isso. Tipo, se fores pegar o datasheet de um chip, não vai te falar do software que está lá dentro, não vai te falar, porque o software aqui é propriedade privada da empresa que desenvolveu aquilo. Então você só percebe, estando dentro daquela atuação, essas particularidadezinhas. Isso é que faz com que nos diferenciamos um do outro. Tua perícia aqui, eletrodoméstico, equipamento geral, telefone, tem suas particularidades que no computador não tem. Tudo bem que tem equipamento de informático, fazem conversão de energia, processam dados, mas tem essas particularidades aí. Então, quando eu digo eletrônica aplicada na informática, estou me referindo nesse aspecto. Não é tipo um caso especial que tipo, tem um componente que só se utiliza na informática. Não, não tem nada a ver com isso. São simplesmente essas particularidades que os equipamentos informáticos têm, que outros equipamentos não têm. E tal como também outros equipamentos têm particularidades que equipamentos informáticos não têm. Então, nesse caso, vamos chamar de... É uma especialização, não é uma especialidade, certo? Exatamente. É uma especialidade, uma especialidade. Por que especialidade? Porque fica muito complicado você procurar um especialista em conceito um especialista em conceito de equipamentos informáticos sem você dominar eletrônica. Como é que eu vou te ensinar isso? Não tem como. Tudo começa da base, que é eletrônica geral mesmo. Depois vamos entender esses casos particulares daí. Muito bom. E falando propriamente da eletrônica, aqui tem uma pergunta que não se cala. A base da tecnologia é a eletricidade ou a eletrônica, no teu ponto de vista? Se for a eletricidade, nos diz porquê. Se for a eletrônica, também nos diz porquê. Essa é uma pergunta cavernosa. Yeah. Eu acho que a base da tecnologia, eu em particular, por mais que eu seja apaixonado e entusiasta pela eletrônica, eu digo que a eletricidade é eletricidade. Mas ela sozinha, porém, não. Então é uma via de mão dupla. Uma em paralelo com a outra. Vocês conseguem perceber? Porque tudo que nós temos, o que a eletricidade basicamente trata de quem? Trata do processo de geração e transmissão da energia. A eletrônica vem tratar do processamento dessa energia, conversão de um sinal de energia para outro. Justamente pegar a energia elétrica, transformar em algum sinal que possa ser útil na vida do homem. Exemplo, pegar a energia elétrica, transformar em imagem. Pegar a energia elétrica, transformar em som. Isso é eletrônica, devido às partículas que a eletrônica tem. Só que a eletrônica não consegue gerar energia. Você consegue perceber? Esse já é um caso particular de eletricidade, de transmissão. Então, categoricamente dizer que é eletrônica ou eletricidade não. Há uma via de mão dupla. Se tivermos que tipo, estabelecer percentagem, é 50-50, 50% e 50%. Essa é a minha visão. Boa. Por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz a pergunta porque no momento em que o engenheiro ia nos contar sobre a tua trajetória no mundo profissional, disse que começou por aprender frio, sim, climatização, e depois foi para a informática. Sim. E na informática houve a necessidade de ter o conhecimento de eletrônica. E antes de ter o conhecimento de eletrônica, foi exigido um conhecimento de eletricidade, só assim é que pode então ter o conhecimento de eletrônica, né? Assim, acho que não me passou pela cabeça. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui ao engenheiro, porque temos que, aquilo que disse, né? Não existe uma eletrônica sem eletricidade, mas existe a eletricidade sem a eletrônica, porque a eletrônica, na verdade, trata da eletricidade em escala menor, né? Até onde eu sei. Se tiver também com algum... Nem bem de escala menor, tipo um inversor de frequência. É um dispositivo tecnológico, vamos considerar que é uma propriedade eletrônica já, um inversor de frequência. Estamos falando de inversor de frequência, um aparelho que pega uma tensão trifásica, vamos falar de inversor de frequência lá, de uma boa potência mesmo. Pega uma tensão trifásica alternada, converte para uma tensão contínua, para acionar um motor trifásico novamente. Então percebe que estamos falando aqui um dispositivo eletrônico que trabalha com tensões altas. Então, quando nós falamos que a eletrônica trata simplesmente de tensões baixas, se calhar tipo, rebaixar um bocado a eletrônica, que também não é bem assim, né? Também não é bem assim. Um exemplo prático é a inversão de frequência. Exemplos ainda que podemos pegar aqui é a questão das energias no painel fotovoltaico.
Ok, Os inversores de tensão, inversores híbridos de tensão, sim, trabalham com tensões altas também, porque eles pegam sinais baixos, em função do conhecimento eletrônico de potência, todo esse negócio aí, conseguem pegar essa energia, manipular e converter para tensões mais altas. Então, não é que trata só de sinais baixos, também é de tensões altas. Isso é uma grande diferença para dentro da engenharia na universidade. Vamos basicamente se focar nesse aspecto, porque acho que por uma questão tipo de divisão de escala, não fala não. A eletricidade vai tratar de tensões mais altas, a eletrônica vai tratar de tensões mais baixas. Mas se nós irmos bem na prática, não é assim que funciona. Todos os aspectos aí. Então está querendo dizer que ambos tratam de tensões, se for fazer uma comparação, é 50-50, é isso aí? Em termos de tensões altas, não é 50-50, não é 50-50. Porque a eletricidade, por isso como já disse, trata da geração. Então, se ela gera, a eletrônica só manipula, não tem como ser 50-50. Mas em alguns casos particulares, a eletrônica é aplicada também para tratar de tensões altas. Acredito que não seja o foco principal da eletrônica, né? Ou seja, não é a pretensão da eletrônica a tratar de tensões altas. Mas quando há necessidade de tratar dessas tensões altas, a eletrônica também, por exemplo, que eu dei, inversor de frequência, inversor de tensão. Por que eu fiz novamente piquei novamente nesse assunto? Porque, na verdade, o que eu quis dizer aqui não é que a eletrônica trata de tensões baixas, mas sim trata da eletricidade, bem dizer, ele trata da eletricidade numa escala menor, não querer, né, tentar comparar que a eletrônica e a eletricidade. Mas olhando assim para esse ponto de vista aqui, na visão do engenheiro, né, se tivesse que responder de uma forma direita, mais uma vez eu faço essa pergunta, qual é a base da tecnologia? Eletricidade ou eletrônica? Se for para responder sim, sim e não, né, entre eletricidade e eletrônica. Esse tipo de pergunta entre galinha e o ovo, mano. Porque um sustenta o outro mesmo. Tipo, eu poderia dizer que é eletricidade, porque tudo é a base da eletricidade, como eu já mencionei. Mas a eletricidade, por exemplo, não trata de amplificação de sinais. As telecomunicações são basicamente são ondas que se propagam no espaço, ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, a eletricidade não tem poder de pegar essas ondas e converter em sinais maiores. Quem tem esse poder que é a eletrônica, em função dos semicondutores. Então, você pensa a perceber que aqui a coisa começa a ficar mais complicada, mais afunilada. O equipamento para captar esses sinais que se propagam no espaço precisa de eletricidade. Só que a eletricidade por si não toma conta de pegar esses sinais e amplificar. Dá para perceber? Imagina que outro telefone aqui que liga e não faz nada. Não faz chamada, não faz nada. É simplesmente um aparelho eletrônico, acabou. Agora, para nós considerar tecnológico, tem que fazer outras funções, outras atividades, tipo se comunicar, transferir dados, coisas parecidas, que só acontece em função da eletrônica. Então, categoricamente, sinceramente, não tem tipo uma resposta assim categórica que eu vou dar aqui. É eletrônica ou eletricidade, para dar para entender. Nesse sentido aqui, Muito certo, mas eu, por ser tão apaixonado pela eletrônica, vou responder, sem medo de errar, eletrônica. Mas, para mim, não existe eletrônica sem eletricidade. Quero dizer que é um circuito, mais complexo que seja, vai botar transistor, amplificador de sinais, sem eletricidade. Que resultado terás? Sim, não terei um bom resultado, né? Eu bem dizendo, quase que nenhum resultado. Por isso que eu disse, né? É necessário existir eletricidade para existir eletrônica. Mas, para mim, a base da tecnologia, sem medo de errar, é a eletrônica. Boa, senhor engenheiro, na verdade é muito conhecimento que nos passou aqui, muito mesmo, mas a nossa entrevista ainda não terminou. O que eu queria saber, na verdade, uma vez que também é estudante universitário, né, e acredito que tem visto muita deficiência naquilo que eu ensino, em especial na engenharia, porque requer muita prática, e pelos convidados que já tivemos aqui, nunca, né, não é que apresentam um quadro negativo naquilo que é o ensino, não é que apresentam um quadro negativo, mas sim mostram uma certa deficiência, na verdade, no ensino. Qual é o teu contributo, uma vez que estás a se formar, daqui a pouco
terminar a formação. Qual é o teu contributo que queres dar em relação ao desenvolvimento do ensino, em especial engenharia? Eu tenho umas ideias aqui um bocado loucas, né, com relação a esses aspectos aqui. Porque eu percebo que a deficiência do ensino é uma cena que é problema de todos nós. Problema de todos nós. Não é só a instituição que falha. Porque enquanto estudante, tem muita gente que frequenta o curso técnico na universidade sem ao menos ter noção de que esse curso técnico, como é que se aplica no mercado de trabalho. Então, para começar, isso é uma grande falha. Tem muita demanda de pessoas formadas que não tem oferta, tá a ver? Porque não tem empresas capazes de receber esses indivíduos para lhes mostrar-lhes, para essa orientação que isso funciona assim, não tem. Porque o ambiente acadêmico é diferente do ambiente de trabalho, é bem diferente do mercado de trabalho. Então, mas o meu grande desafio é criar condições ou espaço de fazer com que as pessoas que tenham, que aprendem conceitos técnicos, que fazem engenharia, pudessem localizar esse espaço e praticarem aí. Ou seja, de todas as formas. Não basta eu só explicar como é que eu posso um amplificador de sinal se não formos ver na prática. E o pior de tudo, um amplificador de sinal que é montado numa instituição acadêmica é diferente do amplificador operacional que está no mercado, é diferente. Então você consegue pensar basicamente a ideia. Sim. Então, meu maior contributo é transmitir o máximo de conhecimento possível, não só teórico, como também prático. Ou seja, reunir condições e recursos o máximo que eu puder, de maneira que grave na vida das pessoas um conhecimento prático e científico. É isso mais de grandes visões que eu tenho. Para isso que é necessário. Eu tenciono construir um espaço em que as pessoas que sentem que, conforme já tem acontecido, pessoas que têm muitas teorias de engenharia não conseguem aplicar, me procuram. Vamos entender como é que funciona, como anda a senoidade. Pegamos o osciloscópio, pegamos um equipamento aí que manda a senoidade, explicamos como é que funciona. Pegamos um triac, metemos e formamos um circuito para nos entender como é que o triac consegue cortar a onda, como é que ele consegue pegar por meio período, coisas parecidas, isso de forma particular. Mas a intenção é tornar isso mais grande, de maneira que grave na vida das pessoas. Muito bom. E acredito que no princípio disse que tem algumas ideias loucas. Primeiramente que engenharia é mesmo curso de loucos. Okay. Você precisa ser louco para fazer engenharia, caso não vais aguentar. Eu pelo menos acho isso. Não sei se o engenheiro acha também isso. É loucura. Engenharia é loucura. Tá bom, concordou. É loucura. Mas é uma loucura muito boa. Então, que cada um de nós aqui faz o máximo para poder dar o seu melhor contributo, então, naquilo que é o ensino no nosso país. Engenheiro, primeiramente lhe agradecer por ter aceito o convite. Desde já vos lembrar aqui que o nosso convidado não é, bem dizer, né? Aceitou o nosso convite para sair do Kwanza Norte para aqui. Então, pessoal, você que está em Luanda, você que está próximo de nós, que tem uma certa bagagem naquilo que é o conhecimento técnico, prático, né? Também pode vir dar aqui o teu contributo, porque muita gente quer ouvir, quer aprender sobre, ou bem dizer, o que nós temos para transmitir. E é isso aqui que o nosso querido engenheiro Pedro acabou de nos passar. Ele está a pensar que já terminou, mas ainda não terminou. Está já querendo se preparar para despedir, mas ainda não terminou. Boa. Na verdade, o que eu queria saber, se nessa caminhada toda, quais são os tipos, né, quais são as críticas que recebeu, os apoios que recebeu, se teve algum apoio, por exemplo, apoio dos pais, familiares, né? Será que houve crítica? Porque normalmente quando a gente se aceita ou mostra para o mundo que a gente é técnico, automaticamente já um certo desprezo. Um certo desprezo. Será que notou isso também no teu caso? No meu caso foi meio diferente. Também não foi dos mais bonitos que existe, porque foi numa fase em que eu estava praticamente me descobrindo enquanto jovem, enquanto é um propósito da minha vida. Não foi numa fase em que eu estava envolvido com muita coisa, ou pelo menos tive esse privilégio de entrar no mundo técnico, no mundo da engenharia, no mundo das tecnologias, quando eu ainda não me identificava como... Eu não estava envolvido com muita coisa, para entrar nesse ramo. A maior dificuldade que eu tive foi, para começar, ponto de chamar de louco, até quando as coisas começaram a dar certo, quando chamamos de louco. As coisas começaram a funcionar quando
Então, tipo, estou em casa, estou me ligando 23 horas pedindo que eu tenho que sair para resolver um problema. As pessoas começam a dar conta, está a ficar ser alguma coisa parecida, alguma coisa que está a ficar séria. O que acontecia? Era uma cena, você pede alguns valores por exemplo, eu vivo com a minha mãe. Então, preciso fazer essa formação. Bom, a única formação importante para ela, no caso, será a academia escolar, porque essas formações têm custo. Na época, eu não conseguia ter condições de comprar um multímetro por conta própria, por conta própria. Então, depois disso, o que acontece? Aí na dificuldade financeira, o pessoal começa a te olhar como, não estás fazendo eletrônica, já. Ficar tipo o teu fulano, toda a gente fazer barulho aqui, queres consertar o quê? Eletrônica não, porque outra coisa para fazer, porque se dependesse da minha mãe, eu poderia fazer curso de eletricidade primeiro. Será um eletricista instalador. Ela queria que eu fizesse isso. Um eletricista instalador, só que eu contornei. A primeira situação é essa. Vamos chamar o nome, vamos falar que não. Vai fazer uma cena, vai ser o drabão, vai ser um charlatão. Depois foi numa época em que aquele som do Yannick batia a boé, mestre o drabão. E foi nessa fase aí em que todos nós, no técnico, naquela fase, éramos identificados desse jeito. Então foi muito complicado nessa fase aqui. E o outro problema que eu já mencionei, encontro um dançador chamado de louco. Por quê? Durante muito tempo eu ficava muito isolado porque tinha que estudar muito. Tinha que ler muito, estudar muito, um tempo de coisa. Muita loucura. As pessoas te vejam, você chutam, já arrebentou alguma coisa aí no canto do quintal. É você que está lá. Você vai se matar, larga isso, tá a ver? Todos esses riscos aqui, por quê? Esse risco corria porque faltava orientação técnica profissional. Mas a questão tipo de barreira de entrada, primeiro começamos dos parentes. Poucos pais, geralmente, hoje já nos dias atuais, já os pais percebem que a eletrônica é uma coisa boa a se fazer. Por causa da visão que você tem, porque quando você faz eletrônica, você tem uma visão tipo, uma visão holística, tipo, da tecnologia como tal. Você consegue entender as coisas como é que funcionam por dentro. Os pais querem isso com os filhos, atualmente já. Antes não. Antes era difícil. Antes os pais entendem que o mundo, agora os pais entendem que o mundo vai tomado pela tecnologia e meter um filho no curso de eletrônica, tá tornando um filho tecnólogo. Atualmente isso é assim. Mas para a visão de muita gente ainda que tem um pensamento, digamos que meio retrógrado, e é mais um drabão que está se formando, é mais um burlador, né? E vida vai indo. Quando você tem vontade de aprender alguma coisa, como quem diz, quem quer sempre encontra um jeito, quem não quer encontra sempre onde não tem problema. Certo, obrigado. E por outra, falou aqui da mãe. A mãe, pelo que eu entendi, a mãe quis que fizesse um curso de eletricidade. Sim. Por fraca capacidade financeira ou pela tua forte capacidade de resolução de certas coisas, certos serviços em casa? Olha, acredito que seja por uma questão de capitalização do conhecimento. Até 2016, um curso de eletricidade você conseguia sobreviver normalmente. Foi numa fase em que nem, por exemplo, lá no Vivo, nem todas as zonas tinham luz elétrica. Então tinha zonas que estavam se descobertas, estavam a implementar, então a demanda por eletricista era maior. Então naquela fase um eletricista podia lucrar muito. Então por uma questão de capitalizar em cima do conhecimento, ela optou por isso, porque a eletrônica naquela fase parecia muito abstrato. A eletrônica, já tem um tipo fulano aí, está consultado ali, não tem um de problema. Você quer fazer isso para fazer o quê? Já a eletricidade, não, a vizinha atrás está aí, a instalação queimou, precisa de um eletricista, vamos ligar, vamos resolver. Construir uma casa nova aí, então precisa de um eletricista, quando ela vai resolver. Então essa visão de mercado fez com que ela percebesse que um curso de eletricidade, se calhar, eu poderia lucrar mais. Sem ter que falar que num curso de eletricidade eu poderia, na visão dela, poderia construir carreira, começar como técnico instalador, depois crescer mais para frente outras coisas. Sem saber que isso poderia encontrar na eletrônica também. É uma questão de percepção que ela tem mais sobre o mercado e sobre a formação no geral mesmo. Foi basicamente isso. Certo. E desde já mandar um props, um abraço para a tua querida mãe, porque é uma mãe, na verdade, visionária. Olhou para o mercado, viu que, não, no que se refere à eletricidade, existe uma certa demanda, uma certa procura. Então, seria bom que o meu filho fizesse. Muito. Qual é o nome mesmo? Catarina. Um abraço aí para a dona Catarina, a mãe do jovem Pedro. Muito bom. É bom saber que teve apoio da mãe. E no que se refere à sociedade, é muito crítica ainda para quem faz eletrônica, porque há quem acha que o facto de fazer de estudar eletrônica, a pessoa vai logo, né, montar uma bancada, conforme dizem no mercado, e começar a consertar TV e muito mais. A eletrônica é mais do que isso. A eletrônica é mais do que isso. Se hoje em dia você está conseguindo nos assistir aí, é graças à eletrônica.
Se hoje em dia você tem um smartphone, é graças à eletrônica. Se hoje em dia você consegue fazer certas investigações escolares, é graças à eletrônica. Então vamos ter que dar muito, mas muito crédito nessa ciência que veio revolucionar, então, né? Vamos dizer aqui, que veio dar mais vida na tecnologia. Engenheiro Pedro, mais uma vez, obrigado. E acredito eu que é jovem, então precisa deixar, quero que deixe aqui um conselho para todos os jovens, né? Para poder então se alinhar, né? Porque vimos aqui que não precisou de alguém que alinhasse o teu caminho, né? E qual é o conselho que deixaria para os jovens, no que se refere a ter uma profissão, a saber o que quer daqui para frente, quando estamos a falar daqui para frente, é daqui a 5, 10 anos, qual é o tipo de conselho que deixaria? Olha, digamos o seguinte, eu tenho a seguinte percepção que o que nós estamos vivendo hoje é o futuro do ontem. Hoje, no caso, é o futuro do ontem. Tal como amanhã vai ser o dia de hoje. Então imagine que se você tivesse estudado eletrônica 15 anos atrás, qual o nível de conhecimento que você teria sobre eletrônica, quais equipamentos você conseguiria resolver. Então é basicamente isso. Quando o mercado é novo, as pessoas tendem a ignorar. Os mais atentos pegam a oportunidade e começam a estudar. Só que nos próximos anos ele vai crescer. Vamos supor, tipo o mercado de drone. Quantas pessoas eu conheço consertar um drone? Drone, consertar um? Poucas. Imagine que você começa a consertar drone, aprenda a consertar drone. Nos próximos 10 anos, na visão do engenheiro, a demanda de drone vai aumentar ou não vai aumentar? Quantos estarão disponíveis? Quantos terão condições de resolver essa demanda? Pouquíssimos. Então a intenção é essa. Se tiver que aprender alguma coisa, eu sugiro alguma coisa de aplicação prática. Porque a inteligência artificial vai tomar posse de muita coisa, mas nenhuma inteligência artificial vai na tua casa e desmontar uma TV e consertar. Nenhuma inteligência artificial vai na tua casa e dizer que o amplificador queimou. Nenhuma inteligência artificial vai na tua casa e trocar lâmpada. Então, se tiver que aprender alguma coisa, aprenda uma profissão de aplicação prática. Eu conheço muitas pessoas que são muito bons de design, que os seus serviços não estão solicitados como tal, porque as pessoas estão todas utilizando inteligência artificial. E já os nossos serviços de manutenção, aplicações práticas, está a existir. Então, é basicamente isso. Por que eu digo eletrônica? Porque quando você começa a estudar eletrônica, você começa a ter uma visão das tecnologias. A eletrônica, basicamente, ela é arte, ciência, tecnologia. Arte por quê? Porque te obriga a exercitar teu espírito criativo. Isso quer seja na criação como na resolução de problemas, espírito criativo. Te obriga, se calhar, você personificar Da Vinci, personificar, sei lá, sei que você nas suas ideias consegue criar uma Mona Lisa a partir disso. Marte. Ciência por quê? Porque te dá uma visão geral de como funcionam as coisas. Te obriga a ter conhecimento básico sobre eletricidade, matemática, um conhecimento geral sobre física. Não muito profundo, mas que são conhecimentos que fazem muita diferença na vida do homem. E vem a ciência. Ciência porque estamos falando de telecomunicações. Estamos falando coisas que movem o mundo. Tá, dá para entender? Tem pessoas que hoje têm um negócio na palma da mão que é o telefone. Se esse telefone dá problema, significa dizer que o negócio está em crise. Quem vai superar isso? É o técnico em eletrônica. Então você percebe que o técnico em eletrônica terá espaço para tudo quanto é negócio. Eu posso não fazer parte do teu negócio diretamente, mas se você tem um computador e todo o teu negócio está baseado nesse computador, quando dá problema, nós não temos, felizmente, se calhar muitos vão dizer que na eletrônica morreu, principalmente a eletrônica para conserto. Essa é uma verdade bem crua, bem dura, são fatos da realidade. Nós não temos a cultura de trocar aparelho, nós temos a cultura de conserto. E quem realmente se qualifica a dar vida a esses aparelhos é o técnico eletrônico. Então, sejam todos bem-vindos, convido toda pessoa que se tem outros hobbies, né? Pode fazer outras cenas, mas se tiver eletrônica, o aparelho vai ajudar. Não vai querer falar que é a única profissão que tem que aprender eletrônica. Mas se quiserem entrar em eletrônica, eu posso garantir, eu posso não arrependimento e a vida segue. Paramos por aqui. Muito certo, muito certo. É um conselho que fica também até para mim, né? Muito bom. Que daqui para frente ver além das coisas e ver que a tecnologia está em alta e temos que ver qual é a formação que devemos fazer para poder, então, garantir os nossos 10, 15 anos daqui para frente. E olhar assim para as áreas que dependem. E, na verdade, eu preciso que o engenheiro nos passe aqui uma visão, né? Nos faça aqui uma visão, porque é aquilo que eu disse sempre. A sociedade ainda acha que quem aprende eletrônica é para consertar uma TV. E conforme o engenheiro acabou de dizer, que há quem tem um negócio apenas num telefone, e se esse telefone tiver um problema, vai precisar de alguém para consertar. Então, aí está, né?
técnicos qualificados para fazer um certo concerto. Não só de aparelhos televisivos, como também telemóveis, mas também outras áreas, né? Por esse motivo eu queria que o engenheiro mencionasse algumas áreas onde o técnico eletrônico pode atuar como consertador, não. Reparador, não. Como alguém que dá solução aos problemas técnicos. Quais são as áreas? Eu também depois vou fazer menção de algumas. Bom,